Estamos aqui reunidos nessa coletiva para prestar alguns esclarecimentos sobre a postura dos três clubes no que diz respeito à Copa do Nordeste, particularmente nas moções do Sport Náutico endereçadas à Liga, à CBF, Federação e demais clubes no dia 30 de junho, anunciando as suas desfiliações. E hoje, no dia 3, o Santa Cruz encaminhou à Federação, ao Sport, à CBF, uma carta informando da sua desautorização para que se incluísse o nome do Santa Cruz no sorteio que foi feito na CBF, porque o Santa Cruz está submetendo a hipótese também de desfiliação da Copa do Nordeste ao Conselho Deliberativo. E como não houve tempo hábil, ele inicialmente, para garantir direitos, encaminhou uma carta que está aqui comigo e eu estou autorizado pelo presidente Alírio a se tornar pública. Está aqui a carta com a assinatura de Alírio, desautorizando a Liga e a CBF de incluir o nome do Santa Cruz no sorteio. Isso é um indício de que o Santa Cruz também deverá se alinhar à postura adotada por Náutico e Sport. Como de resto, também outros clubes do Nordeste assumirão essa postura. Gostaria também de esclarecer que essa não é uma atitude tomada intempestivamente ou precipitadamente, melhor me dizendo. Essa é uma atitude que resulta de negociações e de conversas e de reivindicações que se iniciaram em maio do ano passado, cuja primeira reunião foi no dia 19 de junho, em que os clubes externaram as suas insatisfações com a dinâmica da competição Copa do Nordeste. Insatisfações essas de duas vertentes. Primeira, em termos de remuneração, porque a competição, financeiramente falando, é deficitária para os clubes. Nós praticamente pagamos para jogar. Se não todos, pelo menos os grandes clubes do Nordeste pagam para jogar. Então nós externamos essa preocupação, agitamos o detentor dos direitos de transmissão, que era o Sport Interativo, e houve até um movimento do Sport Interativo abrindo mão de um percentual que ele subtraía do valor que é pago pelo sublicenciamento a terceiros, a Rede Globo, a terceira empresa, a terceira emissora. Eles abriram mão desse percentual para tentar satisfazer os clubes, mas evidentemente que a nossa necessidade é muito maior e isso não pode ser saciado. Bom, nós no início propusemos, ao contrário do que precipitadamente alguns veículos conjecturaram, a nossa proposta nunca foi elitista. Nunca imaginamos ter para Pernambuco um posicionamento e para o restante do país outro posicionamento. Em momento algum, o Sport, Náutico, Santa Cruz e os outros clubes que estão envolvidos nisso pleitearam cotas maiores para si, em detrimento de menores, sob condição de participação na competição. Isso não existiu. O que existiu foi um pleito de aumento total da participação financeira dos clubes. Nós só temos como produto de relevância para vender no mercado a exibição dos nossos jogos. E se nós não valorizarmos o nosso produto,
nós estaremos fadados à extinção. Aqui é preciso abrir um parêntese: os clubes precisam ter ingressos baratos, os clubes precisam ter mensalidades baratas, os clubes precisam participar de competições deficitárias, os clubes precisam brigar com patrocinadores fortes, com emissoras fortes, para mostrar a hegemonia, a altivez do clube. Mas também os clubes precisam subsistir, precisam pagar em dia, precisam pagar tributos, precisam de certidões negativas, precisam trazer jogadores talentosos, fazer times competitivos, mostrar que Pernambuco não pode ficar nas partes de baixo da tabela. Precisamos galgar espaços cada vez mais relevantes. Esquecem-se que a mola de tudo isso, o veículo, a seiva de tudo isso é dinheiro. E dinheiro que tem que ser obtido licitamente, porque as pessoas que conduzem o futebol, pelo menos de Pernambuco, são pessoas honradas e que têm isso em mente. Então, quando nós pleiteamos um aumento de remuneração em relação à Liga do Nordeste, não foi para privilegiar apenas os grandes, como inadvertida e irresponsavelmente alguns colocam. Não foi. Digo mais: no início da Copa do Nordeste, 3 fundadores que começaram essa ideia, Sport, Bahia e Vitória, tinham sim estatutariamente cotas diferenciadas, e esses 3 clubes abdicaram desse plus, abdicaram dessa diferenciação, para que fosse equalizado o valor, para que todos tivessem igualmente o mesmo quinhão, que houvesse isonomia. Isso foi uma bandeira desses 3 clubes, e não seria agora que nós, que brigamos com as grandes forças do sul do país por uma divisão mais equânime, mais equilibrada, que nós iríamos ter um discurso diferente. O discurso é o mesmo. Nós queremos que não só o Sport da Alta Santa Cruz, mas todos sejam melhor remunerados. Agora, a proposta de resolver a insatisfação dos clubes, a quem eu ando melhor, os grandes clubes, não saiu dos clubes, saiu de quem tinha interesse em aplacar a cisânia que estava instalada em favor de melhor remuneração para os clubes. Essa ideia saiu de outro canto e não dos clubes. Provavelmente saiu daqueles que divulgaram para vocês essa ideia, porque a eles interessam sim que esse movimento em prol da valorização dos clubes progrida. E por que os nossos clubes estão saindo da Liga? Nós estamos saindo da Liga porque a contratação que foi feita entre a Liga e os detentores dos direitos de transmissão é de tal sorte perversa que, se por acaso nós permanecêssemos na Liga, nós estaríamos obrigados até 2022 a nos sujeitarmos ao que fosse acordado, nos valores que fossem acordados, com a distribuição que a eles conviesse. Então, preservando os clubes, não nos restou alternativa senão sair da Liga, porque a Constituição nos assegura associar-se ou manter-se associado ou não. Então, para prevenir direitos, para não nos sermos imputados multas ou arguições de responsabilidade por lucros cessantes, prejuízos, os clubes tiveram a iniciativa, a única iniciativa cabível, que era se desligar da Liga. E o que é que nós queremos? Nós queremos um futebol forte, saudável, que respeite um calendário minimamente humanizado.
Esse ano o esporte vai concluir o ano participando de 5 competições. 5. E não é por opção do esporte. Por opção, teria a Copa do Nordeste. O Campeonato Pernambucano nós precisamos participar. Que eu sou crítico do modelo atual, e estou fazendo isso na frente do presidente, que conhece a minha posição e sabe do meu empenho de tornarmos esse campeonato de uma maneira atrativa, de uma maneira saudável. Mas o formato atual, eu sou extremamente crítico, sempre fui. Nós temos a Copa do Nordeste que, para que nós deixássemos de participar, temos que nos desligar da Liga, que foi o que fizemos. Temos a Copa Sul-Americana, que é decorrência da classificação do Brasileiro do ano passado, que dessa nós não podemos abrir mão, porque é uma competição rentável e importante para o clube. A Copa do Brasil talvez seja a mais rentável de todas as competições, e pelo que nós conhecemos do que é planejado para o próximo ano, será ainda muito mais rentável. Não podemos abrir mão. E finalmente o Campeonato Brasileiro, que é a mola mestra, é o objetivo fundamental de todos os clubes, porque é o que dá lastro financeiro até para você participar das demais competições. Então a única competição que nós podemos abrir mão e que não concordamos com o formato, porque ela é deficitária, é a Copa do Nordeste. O que é que nós imaginamos? Nós imaginamos Sport, Náutico e Santa Cruz, e aqueles que doravante decidirem se desligar, nos reunirmos e procurarmos os interessados no produto futebol. E aí não vamos procurar uma única emissora como a Liga faz. A Liga certa, sem concorrência. A Liga escolhe um parceiro e a ele, com ele, trava negociações sem travas, em prejuízo dos clubes. Então a Liga não está representando os clubes. Bom, nós pretendemos nos juntar a todos aqueles interessados, né, para que nós possamos formar um produto mais valioso, e aí depende do tamanho do clube, ao contrário do que foi dito. Não é elitizante e nem queremos cotas maiores exclusivamente para os grandes, mas aqueles que nos acompanharam nessa jornada, uma vez formatado o número de participantes, nós vamos buscar um calendário que seja humanizado, compatível com o campeonato pernambucano, o campeonato estadual. Nós temos que fazer alguma coisa que seja lógica, que não seja simultânea. Nós não podemos jogar domingo, quarta, podemos até jogar um domingo, uma quarta-feira, mas isso não pode ser a regra. Nós não podemos ter o número de frequentadores do departamento médico que assolou o Sport, o Náutico, Santa Cruz e todos os outros clubes, dada a incidência de lesões pelo excesso de jogos. Nós não podemos o torcedor ser exposto a vários jogos interessantes ou não no decorrer desse período, de sorte que o camarada tem que escolher, ou paga o jogo de domingo ou paga o jogo de quarta. E aí muitos fatores, esse não é o único, mas muitos fatores fazem você ter jogos com 1000 pagantes, com 800 pagantes, coisa que nunca se tinha visto antes na história. Isso também se deve a esse calendário equivocado e desumano. Então eu vou encerrar essas palavras iniciais para posicionar vocês, dar as palavras aos colegas, mas eu queria deixar bem claro que nós aqui não estamos defendendo interesses de ninguém, exceto dos próprios clubes, e não estamos fazendo isso olhando unicamente para o nosso umbigo. Não, estamos pondo em prática uma orientação que nós entendemos ser de valia para todos os clubes que quiserem nos acompanhar, sejam eles de uma dimensão A, B ou C, mas o importante é que nós nos posicionemos. Os interesses dos clubes têm que ser defendidos e decididos pelos clubes.